Câmara aprova de forma definitiva 2 projetos de autoria do prefeito. Um deles trata do plano de cargos do CAMPREV, o Instituto de Previdência, e o outro da reabilitação de edificações do centro da cidade. Cesta básica apresenta recuo no valor em Campinas após 5 meses seguidos de alta. O vereador Rodrigo Farmadic pede a instalação de câmeras de reconhecimento facial nas escolas municipais de Campinas. Procon de Campinas alerta consumidores na hora das compras dos ovos de chocolate e produtos típicos. Olá, boa tarde. Terça-feira, 31 de março de 2026. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 5 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E participe, mande a sua mensagem. Vamos conversar pelo número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, já sabe, né? Pode ir direto no número que aparece aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, é só digitar lá, 978293776, ou você tem a opção de enviar esta mensagem apontando a câmera do seu celular para o QR Code. Já aparece uma mensagem na sua tela, o WhatsApp da TV Câmara Campinas, você aperta e pode mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. O Procon de Campinas divulgou a pesquisa de preços de produtos de Páscoa deste ano e os resultados mostraram uma grande variação nos preços. Quem vai nos contar sobre as variações e o que o consumidor pode fazer para fugir dos altos preços é a repórter Cassiane Alves. Seja bem-vinda e boa tarde, Cassi. Oi, Gabriel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. É isso mesmo, né? Além dos consumidores prestarem atenção nessa variação de preços, também tem algumas recomendações que o Procon Campinas realiza, né? Fez esse levantamento para os consumidores nesse período. Então, a gente vai conversar com o Paulo Giglio, ele que é diretor do Procon Campinas, vai trazer algumas informações para a gente, informações importantes, né, Paulo? Boa tarde. Realmente existe essa grande variação aí de preços? Boa tarde, sim. O Procon Campinas fez pesquisa de preços de barras de chocolate e ovos de Páscoa entre os dias 11 e 23 de março. Foram pesquisados 77 produtos com no mínimo 3 amostras encontradas. A variação é bastante grande, chegamos a achar a variação de preço acima de 60%. Então a gente sempre reforça para que o consumidor pesquise para poder fazer um bom negócio. E esse é um período que muita gente, né, acaba deixando para a última hora, justamente por ser produtos, né, perecíveis, ovos, barras de chocolate. Então, qual que é a primeira orientação que esse consumidor ele tem que levar em consideração no momento dessa compra? Antes de mais nada, fazer a pesquisa de preços, né, verificar prazo de validade, informações da embalagem e, no caso de ovos com brinquedos, verificar se a faixa etária é adequada para a manipulação da criança que vai receber aquele brinquedo. E, Paulo, nessa questão, né, de prestar atenção no prazo de validade, os produtos são perecíveis, então, dificilmente pode, né, acontecer de um produto ele estar já vencido, mas ele fica bem próximo ali à data do vencimento. Isso também tem que levar em consideração. Exatamente. Isso para todo tipo de produto a gente recomenda, todo produto alimentício, é muito importante conferir o prazo de validade. E, Paulo, qual foi o menor preço, né, levantado aí nessa pesquisa, no produto também? Existe essa grande diferença de barra e também dos ovos? Sim. Via de regra, as barras, como elas são produzidas para o ano inteiro, né, você tem essa disponibilidade no mercado o ano inteiro, elas têm o preço por peso um pouco mais em conta. O ovo realmente é um produto específico para essa data comemorativa. Nós encontramos barra de chocolate a partir de R$ 6,29,
né? Esse foi o menor preço dos produtos que nós encontramos, e o maior preço foi um ovo de Páscoa, um ovo com 540 gramas, R$ 124,90. É bem diferente, né? Mas também em comparação aí com a questão visual também, né? Uma barra e também os ovos, principalmente quando os consumidores vão com crianças, né? Acaba chamando mais atenção aquela embalagem temática, com brinquedos. Isso também já é um chamariz, né? Para gastar um pouquinho mais. Exatamente. Além do ovo vir com algo dentro, ou um bombom, ou um outro brinquedo, normalmente as barras têm um peso menor, né? Isso também justifica esse preço mais barato. E nessa questão, como a gente está falando de um período, né, sazonal, falando da Páscoa especificamente, não tem aquela questão de golpes pela internet, porque são produtos que as pessoas vão comprar presencialmente, né, Paulo? Isso. É bom, nunca é demais a gente reforçar, né, que é sempre bom as pessoas estarem atentas quando for fazer um Pix, quando passar o cartão de crédito, mas realmente, nesse período de Páscoa, a tendência é que as compras sejam realizadas presencialmente, não online. E a questão também dos valores, né? Prestar atenção na marcação, porque geralmente acontece, né? Ter um valor marcado ali na embalagem, quando vai pagar é um outro preço, isso também tem que prestar atenção. Isso. E no caso, acontecendo uma divergência de preço, o consumidor tem o direito de pagar o menor preço no mesmo estabelecimento. Tá certo, então, doutor Paulo, eu queria que falasse um pouquinho agora sobre a questão das dúvidas e reclamações, né, onde esse consumidor ele pode acessar, o que ele deve fazer em caso aí de alguma reclamação. Tanto nessa época de Páscoa como durante todo o ano, o Procon Campinas está à disposição pelo telefone 151, também pelo site, pode ser feito agendamento para atendimento presencial. A reclamação também pode ser registrada diretamente no nosso site, que é procon.campinas.sp.gov.br. Tá certo, então, muito obrigada, Paulo, pelas explicações. Tá aí, então, Gabriel, a gente conversou com o Paulo Giglio, diretor do Procon Campinas, que trouxe essas informações e também as dicas e orientações para os consumidores. Eu volto com você aí no estúdio. Dicas importantíssimas, muito obrigado, Cassiane Alves, e claro, a disponibilidade do tempo do Paulo Giglio, que é diretor do Procon, pelas informações. Reta final, Páscoa neste domingo, então você que vai presentear alguém, importante, né, pesquisar os preços antes de realizar esta compra. Bom, a gente segue aqui com as notícias da metrópole e tem notícia boa, hein? Valor da cesta básica em Campinas registrou queda no mês de fevereiro. O recuo foi puxado principalmente por conta do tomate. Depois de 5 meses consecutivos de alta, o custo da cesta básica em Campinas apresentou um leve recuo. Em fevereiro, a queda foi de 1,77%. Em janeiro, a cesta chegou a quase R$ 800. Agora passou para cerca de 766, segundo o levantamento do Observatório de Economia da PUC Campinas. A gente teve, como você bem disse, depois de 5 meses de alta, incluindo o primeiro mês do ano, janeiro, a gente teve uma queda em alguns itens. O principal foi o tomate, que teve uma queda de mais de 20%, e é um item significativo na cesta. Podemos dizer que ele foi o principal item que puxou o valor dessa cesta para baixo. De certa maneira, essa queda é um ajuste novamente depois de uma sucessão de altas, mas eu diria que, se a gente comparar com o ano passado, né, o fato de Campinas ter começado o ano com uma variação de preço menor do que das outras capitais é um bom sinal, né? Pelo menos a gente tem a esperança de que não se repita o que aconteceu em relação às demais capitais no ano de 25. Além do tomate, outros itens contribuíram para a queda da cesta básica. Ficaram mais baratos produtos como açúcar, leite, óleo e manteiga. Por outro lado, alimentos essenciais seguiram em alta, como a batata, que subiu quase 15%, além do feijão, da farinha e do pão francês. Itens de consumo diário que continuam pressionando o orçamento das famílias. Eu destacaria o leite, que tem um peso mais significativo, está dentro do que é esperado de oscilações do preço, felizmente foi para baixo.
óleo e açúcar, apesar de serem itens componentes da cesta básica, eles não têm um peso tão grande. Então, né, mesmo uma queda neles não acaba refletindo tanto no valor final da cesta. Apesar da queda registrada em fevereiro, a instabilidade de alguns produtos essenciais e um cenário econômico incerto indicam que o alívio no bolso do consumidor pode ser apenas temporário. O principal motivo é a questão do preço do petróleo e dos combustíveis em geral, né? E combustível, embora a gente não use para produzir alimentos, mas a gente usa para transportar, né? E o custo relativo do transporte de alimentos é relativamente alto, porque alimentos não têm um valor agregado tão grande. Então, sempre que há uma alta de combustível, a alta do frete também, isso aumenta o custo de distribuição e acaba impactando lá na ponta para o consumidor. E nas prateleiras a percepção é diferente dos números. Consumidores afirmam que ainda não sentiram diferença no bolso. Aumentou bastante. Aumentou? A gente teve registro de que alguns produtos registraram queda no preço. A senhora ainda não sentiu, então? Não senti essa queda ainda nos preços. E qual é o produto que hoje em dia mais pesa na sua cesta básica? Eu acho que é a parte de carnes, em geral. Tenho feito um rebolado. Por enquanto, estou conseguindo aí substituir alguns itens. Não senti. Estou vendo aumento do leite, aumento da carne, feijão, legumes, frutas, tudo alto. Qual é o produto que mais pesa hoje em dia na cesta básica da senhora? A carne. E os básicos, né? Eu pego as ofertas. Eu vou vou atrás de ofertas. 12:00 mais 16 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta terça-feira. Vamos com as notícias do Legislativo, porque ontem foi dia de reunião ordinária, a 16ª do ano. Os vereadores se reuniram por mais de 2 horas para discutirem e votarem os 19 projetos que estavam na pauta. A Mirna Abreu acompanhou tudo e traz agora as informações. Seja bem-vinda. Boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você que nos assiste. Na noite desta segunda-feira, aqui no plenário, os vereadores aprovaram de forma definitiva 2 projetos de autoria do Executivo. Na pauta, tinham 19 matérias e 2 delas foram retiradas. As propostas de autoria do Executivo vão agora seguir para a sanção do prefeito. Uma delas é a que trata do plano de cargos, carreiras e vencimentos do Camprev, que é o Instituto de Previdência Social do município de Campinas, destinado aos servidores públicos municipais. Desde a sua criação em 2004, o Camprev não possuía um plano de cargos e carreiras. O Camprev tinha a necessidade de que se fizesse uma reestruturação e levasse em consideração um plano de cargos, carreiras e vencimentos para valorizar o profissional. Nesse período que se passou de 2014 até agora 2026, muitos talentos que passaram ali pelo Camprev foram embora por conta da não valorização, da não ascensão na carreira, né, de não poder ter oportunidade de crescer dentro do Camprev e ter aí a possibilidade de ter uns vencimentos ou ter um vencimento ampliado pelo tempo de dedicação e também pelo seu desempenho dentro do Instituto de Previdência. Aquele funcionário, aquele servidor público que se destacar, ele vai ser valorizado pelo seu gestor. Então, pelo seu desempenho, pela sua dedicação, né, por ele estar se qualificando melhor, porque poderão ser realizados cursos de qualificação, ele terá uma visão diferenciada do gestor para que ele possa ser promovido e, de alguma forma, receber ou ter uns vencimentos ampliados ou aumentados, né, nesse caso. O outro projeto de autoria do Executivo que também foi aprovado prorroga o prazo para que proprietários e incorporadores protocolem pedidos de reabilitação de edificações no centro da cidade. A lei original determinava que esse prazo era até 2025 e o líder de governo na Câmara justifica a medida. Passamos aí por momentos difíceis da nossa economia, então muitas empresas não tiveram aquele aporte financeiro necessário
para realizar alguns empreendimentos no centro da cidade de Campinas. Então houve por bem que a prefeitura prorrogasse esse prazo. Também a documentação, né? Hoje nós temos lá, dentro do centro histórico, locais que são tombados pelo patrimônio histórico. Então, não é fácil você fazer uma readequação, você fazer uma intervenção em determinados edifícios que merecem uma atenção especial, diferenciada dentro da legislação vigente. Então, muitas vezes, esses processos dentro das secretarias, elas demandavam um tempo maior e, por isso, se fez necessário uma ampliação desse prazo para mais 3 anos. A reunião completa pode ser conferida no youtube.com/TV Câmara Campinas e o resultado detalhado no site da Câmara, no endereço eletrônico campinas.sp.leg.br. É com você aí no estúdio, Gabriel. Muito obrigado, Meina Abreu, pelas informações. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque o vereador Arnaldo Salvetti protocolou um projeto de lei para obrigar a instalação de mesas e cadeiras para uso exclusivo de idosos nos shopping centers. O projeto de lei de autoria do vereador Arnaldo Salvetti prevê que em áreas internas de circulação pública, como praças de alimentação, quiosques e restaurantes, precisam conter 2 mesas com 4 cadeiras cada, destinadas exclusivamente a pessoas idosas para descanso, aguardo de familiares ou em situações de mal-estar. É importante porque a gente hoje tem uma lotação nos shoppings e muitas vezes não tem local. Muitas vezes você vê idoso em pé, muitas vezes você vê idoso esperando. Infelizmente, a gente vê que ainda não tem aquele tratamento das pessoas mais jovens com os idosos. Então acho que tendo uma lei onde tem essa mesa reservada, o idoso vai ter, né, a obrigatoriedade ali de ter o espaço dele para poder sentar ou se alimentar ou descansar. A iniciativa define ainda que as mesas e cadeiras sejam instaladas em corredores centrais dos shopping centers com identificação clara e visível. De acordo com um parlamentar, a proposta surgiu pelo crescimento da população idosa no Brasil. Surgiu pela situação que nós temos hoje no shopping, sempre lotada para a alimentação, e a gente sente que tem que dar um tratamento melhor para os nossos idosos. Então nada mais justo que ter uma quantidade de mesas reservada para o idoso nos shoppings de Campinas e outros shoppings da região, que acho que isso vem a gente cuidar bem dos nossos idosos, principalmente em Campinas. Projeto de lei da vereadora Paola Miguel quer incluir no calendário oficial de datas e eventos aqui de Campinas a comemoração do aniversário da cidade. A vereadora Paula Miguel protocolou um projeto de lei para transformar o dia 14 de julho em feriado municipal em Campinas. A data celebra o aniversário da cidade, fundada em 1774. Aqui na cidade de Campinas, né, assim como diversas outras cidades, tem o feriado da padroeira, né? E como o 20 de novembro, né, ele se tornou um feriado estadual e depois um feriado nacional, a gente ganhou uma possibilidade de data aqui no nosso município. Paula reforça que a data cai em um período de recesso escolar e legislativo. Conversando até mesmo com alguns comerciantes, com algumas pessoas, principalmente pessoas que têm uma relação, uma construção da história do município de Campinas, né, e que sabem, né, da origem da nossa cidade, surgiu a ideia da gente protocolar o feriado de Campinas para a gente lembrar a nossa história e a gente conseguir, de fato, dar a importância e a grandeza para aqueles que vieram até aqui, construíram a cidade de Campinas e também marcar a data não só como sendo mais um dia normal, mas marcar com a possibilidade da gente discutir, fazer evento, fomentar o turismo também aqui do nosso município. Ainda segundo a parlamentar, 14 de julho é só um dia comemorativo, com comércio e serviços funcionando normalmente. O feriado municipal atual é 8 de dezembro, o dia da padroeira Nossa Senhora da Conceição. Tem até uma reivindicação do comércio, né? Porque a padroeira ela é em dezembro e aí as compras já estão aceleradas para o Natal e Ano Novo, né? E o feriado, né, no dia 14, ele poderia ser de fato um dia de descanso e de celebração na cidade. Então a gente conseguiria que tivesse de fato descanso, principalmente para os trabalhadores do comércio, né, que estão muitas vezes precarizados na escala 6x1, mas também para toda a população
E na semana as escolas poderiam marcar com a nossa história de fato, né? E em dezembro a gente já está trabalhando outras temáticas também, e algumas das escolas também já estão no processo de recuperação. Então vira um momento para a gente discutir sobre a nossa história, sobre a nossa cidade, sobre a nossa ancestralidade. O incentivo ao skate pode ganhar força aqui em Campinas. Proposta do vereador Carlinhos Camelot quer ampliar o apoio ao esporte e melhorar a estrutura para os praticantes na cidade. De autoria do vereador Carlinhos Camelot, a proposta prevê apoio a eventos, competições e manifestações culturais, além de estimular o skate como meio de transporte alternativo e sustentável. Segundo o autor do projeto de lei, a ideia surgiu a partir do contato com os praticantes da modalidade. A gente tem um contato com essas pessoas que praticam essa questão dos skate, né? E a gente vê que há uma divisão dessas modalidades, né? Então a gente propôs colocar para incluir, incentivar essa prática do esporte e ter mais na cidade de Campinas. O projeto também define melhorias na estrutura das pistas, como manutenção periódica, iluminação, acessibilidade e sinalização, além da construção de novos espaços e reformas. Será implementada mais pistas de skate, será eventos mais grandiosos aí que incorporará essa modalidade. O parlamentar reforça a relevância do skate como prática esportiva e expressão cultural na cidade. Segundo ele, Campinas já tem tradição no skateboard, com pistas em diferentes bairros e a previsão do Centro Olímpico de Skate, um equipamento que pode projetar a cidade no cenário nacional. A importância é cultura, né? Todo esporte é cultura, é lazer, é entretenimento. Então a Câmara Municipal tem que incentivar esses esportes em Campinas, porque há em outros lugares, em outras cidades, por que não aqui em Campinas? 12:00 mais 26 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta terça-feira. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque o vereador Roberto Alves protocolou um projeto de lei para instituir a Semana de Mobilização Municipal para a busca e defesa da criança desaparecida. A proposta de autoria do vereador Roberto Alves segue as diretrizes da Lei Federal de 2011. O texto estabelece que durante os dias 25 a 31 de março serão desenvolvidas atividades com o objetivo de promover a busca e a defesa das crianças desaparecidas no território municipal. Esse projeto, nós queremos conscientizar a cidade de Campinas, a população de Campinas, o quanto é importante eles se preocuparem com os filhos, aonde seus filhos estão. Está numa área de lazer, eles têm que estar atentos, o que a criança está fazendo, com quem a criança está. Se ela sai para ir na casa de um familiar, se chegou lá, se está voltando, está vindo com quem. E nunca deixar a criança ficar andando sozinho para as ruas. É muito importante. Então, o que nós queremos através desse projeto? É conscientizar o quanto é importante os pais acompanhar seus filhos, principalmente se são crianças. Segundo dados consolidados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, divulgados em janeiro deste ano, o Brasil registrou um total de mais de 84 mil casos de desaparecimento em 2025. Deste número, quase 24 mil são de crianças e adolescentes, uma média de 66 crianças desaparecidas por dia no país. De acordo com o parlamentar, o projeto tem o objetivo de combater a desinformação, capacitando a comunidade e também os servidores públicos sobre a urgência do registro imediato do desaparecimento. Nos Estados Unidos, me parece que tem o alerta Amber. Nós tentamos implantar, quando eu fui deputado federal, no Brasil também, esse sistema. Porque a criança desapareceu, se você chega para você procurar a polícia, tem que esperar pelo menos 24 horas. Só que 24 horas, essa criança já está muito longe. Se não já estiver morta, ela está muito longe. Então nós queremos que imediato já comece a procurar a criança que estiver desaparecida. O vereador Rodrigo Farmadic solicita a realização de estudo técnico para a implantação de câmeras de segurança com tecnologia de reconhecimento facial nas entradas
e saídas das escolas municipais integradas a um sistema de comunicação que permita o envio de mensagens em tempo real aos pais ou responsáveis. O vereador Rodrigo Farmadic pede à Prefeitura de Campinas, por meio de uma indicação, estudo técnico para a instalação de câmeras de reconhecimento facial em escolas da rede pública municipal. Nós, sempre preocupados, com a segurança dos nossos alunos, fizemos essa indicação à Prefeitura para que agora, com o uso de novas tecnologias, possam instalar essas câmeras de reconhecimento facial na entrada das escolas, porque tanto vai melhorar a segurança, que nós já tivemos problemas, infelizmente, graves de atentados que ocorreram não na nossa cidade, mas aqui no estado de São Paulo e no país nós tivemos incidentes, infelizmente, inclusive com mortes. Isso vai melhorar a sensação de segurança e dar mais transparência em toda a questão da segurança da escola. Bom, e a solicitação prevê que os equipamentos colocados nas entradas, também nas saídas das escolas, sejam integrados a um sistema de comunicação que permite o envio de mensagens SMS em tempo real. Nós temos aqui recentemente uma cidade do interior que instalou uma inteligência artificial que consegue, inclusive, enviar SMS avisando os pais e alunos a entrada do aluno na escola. Então, dá mais segurança para os pais de que o aluno, muitos saem sozinho, não vêm de transporte escolar e alguns não vêm acompanhado dos pais, dá segurança para os pais que o aluno chegou e entrou na escola. Bom, então seria SMS em tempo real. Sim, com certeza. E nós precisamos aproveitar hoje o avanço da tecnologia e também da inteligência artificial para fazer um bom uso. E nós temos e o custo não é tão alto, Com a inteligência artificial, ela veio e acabou barateando esse serviço também. De acordo com o parlamentar, a medida deve contribuir para a tranquilidade das famílias no acompanhamento da rotina escolar dos estudantes. Além dos alunos, as famílias e também para os trabalhadores da escola, os professores, para ter a segurança de poder estar indo para a aula, para poder dar aula e saber que quem está indo lá são alunos mesmo, Meio-dia mais 31 minutos, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque hoje, às 7 horas da noite, tem uma audiência pública e você pode conferir a reportagem no site da Câmara, no campinas.sp.leg.br, você fica muito bem informado. E olha só, o vereador Wagner Romão realiza uma audiência pública em defesa da Justiça do Trabalho e sobre os direitos sociais assegurados pela Constituição Federal. Então, você que está nos acompanhando, hoje às 7 horas da noite, aqui no plenário da Câmara Municipal, você pode assistir aqui do plenário, entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. Essa audiência pública em defesa da Justiça do Trabalho e também sobre os direitos sociais assegurados pela Constituição Federal. A iniciativa, além do vereador, é do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Justiça do Trabalho da 15ª Região. O encontro vai reunir entidades representativas da Justiça do Trabalho, aqui do estado de São Paulo, o desembargador Samuel Hugo Lima, que vai representar o presidente do TRT-15, autoridades do Judiciário Trabalhista, membros do Ministério Público do Trabalho, representantes sindicais, juristas, especialistas. De acordo com o parlamentar, o objetivo do debate é ampliar o diálogo com a população sobre os impactos das recentes decisões do STF em relação à pejotização e também sobre os aspectos centrais das relações de trabalho aqui no país. A audiência pública é um espaço de diálogo, de reflexão, de uma construção coletiva, reforçando a importância da justiça do trabalho na defesa dos direitos da classe trabalhadora. Quer ficar muito bem informado? campinas.sp.leg.br, site da Câmara. Se você não conseguir vir até aqui ao plenário, a TV Câmara Campinas transmite ao vivo esta audiência pública a partir das 7 horas da noite. Bom, olha só, no quadro Adote um Bichinho desta semana, você confere muitos gatinhos e cães, inclusive filhotes, viu? De protetores independentes, da Associação Anjos de Rua e também do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. O quadro é uma oportunidade única para você conhecer os animais que estão saudáveis e em busca de um novo lar. Confira e ajude a transformar vidas. Adotar
é um ato de amor. Prepare o seu coração, respire fundo, porque a seguir você vai conhecer olhinhos brilhantes, rabinhos abanando e muito amor para dar. Está no ar o Adote um Bichinho, a chance de encontrar o seu melhor amigo e mudar uma vida para sempre. O contato para a adoção responsável vai aparecer aí na sua tela. Começamos com os amiguinhos do DPBEA Campinas. Olha só essa turminha cheia de energia. Muttley, Bambam, Pepe, Maguila, Tubarão e Daphne. 6 filhotinhos caramelos resgatados juntos com a mamãe. Eles passaram por exames, estão saudáveis e prontos para encontrar um lar. São dóceis, brincalhões e cheios de vida. Aquele tipo de companhia que transforma qualquer casa em um lugar mais feliz. Todos são vermifugados, vacinados e aguardam adoção responsável. A Fafá é um exemplo de superação. Essa cachorrinha foi encontrada abandonada após ser atropelada no Parque Maria Helena. Resgatada, tratada, hoje a Fafá está recuperada e mostra que ainda acredita no carinho humano. É jovem, dócil, brincalhona e cheia de energia de viver. Está vermifugada, vacinada e pronta para a adoção responsável. O Camilo prova que nunca é tarde para recomeçar. Esse senhorzinho foi encontrado debilitado, mas deu a volta por cima. Hoje surpreende, corre, brinca e tem energia de filhote. Muito carinhoso, dócil e companheiro, ele é ideal para quem busca um amigo tranquilo e cheio de amor. Já está castrado, vacinado e vermifugado. Olha a Vitória, uma gatinha que precisa de muito cuidado. Ela foi encontrada com dificuldades de locomoção e segue em tratamento. Mesmo assim, é dócil e merece um lar cheinho de carinho, paciência e acolhimento. É uma oportunidade de fazer a diferença na vida de um animalzinho que realmente precisa. Agora chegou a vez dos petzinhos, dos protetores independentes. Esse doguinho é puro charme, com essa manchinha caramelo no olho e apenas 3 meses de pura alegria. Agitado, brincalhão e cheio de energia, ele só precisa de um lar feliz para crescer com amor. O Todd tem 2 meses, é porte médio e esse jeitinho todo encantador. Muito dócil, brincalhão e saudável, ele é sociável com outros animais, já está vacinado e pronto para ir para a sua casa. O Nescau tem 2 meses e é aquele companheiro inseparável. Dócil, brincalhão, saudável e com uma linda pelagem preta. Ele adora interagir com outros animais e com os humanos. E para fechar, temos os bichinhos da ONG Anjos de Rua. A Pandora tem 2 anos e uma história de superação. Resgatada de uma situação difícil, hoje é pura alegria, carinho e companheirismo. Adora espaço aberto e é perfeita para quem tem um quintal ou chácara. E a Mel, essa linda chau-chau de 3 anos, é dócil, sociável e apaixonante. Ela é ótima com crianças e perfeita para a família. Já está vacinada e vermifugada, prontinha para encontrar um novo lar. E aí,
Qual desses amores vai conquistar o seu coração? Lembre-se, adotar é sim um ato de amor, mas de muita responsabilidade e compromisso para toda a vida. Para mais informações sobre esses e outros peludinhos, acesse o Portal Animal Campinas. Tem uma turminha cheinha de carinho esperando por você. A partir de hoje, terça-feira, as instabilidades ganham força em todo o estado. Você já percebeu aqui na cidade de Campinas, tempo mais nublado. Portanto, com esta nebulosidade em alta, a quarta-feira o sol ele tenta aparecer, mas entre muitas nuvens, e tem previsão de chuva, principalmente para a tarde. E atenção, viu? Porque a expectativa é por temporais de alto impacto, com grande incidência de raios e até possibilidade de granizo. Temperatura segue amena, nada de calorão e elas já estão aqui na minha tela. Então olha só, para amanhã, quarta-feira, a instabilidade chega, previsão de chuva com mínima de 19 e a máxima não passa dos 28 graus aqui para a cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação, lembrando que às 7 horas da noite tem audiência pública. Eu volto amanhã na quarta-feira. Até lá. Tchau, tchau.